aprendendo, bom, Gênesis é o livro da criação. Se está no livro da criação, está no início. É um dos primeiros. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluias. Pensei que tinha chegado alguém aqui. E aí, essa é a divisão do Antigo Testamento. O 2.2 vai falar da gente conhecer o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é composto de 27 livros. No Novo Testamento eu fiz da mesma forma que eu fiz no primeiro, fiz as chavezinhas e fui colocando os nomes, né, determinados do lado. E o Novo Testamento ele é composto de 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história da vida de Jesus, o nascimento até a morte de Jesus. E isso é descrito nos evangelhos. Evangelho significa boas novas, boas notícias, né? Novidade. Isso significa evangelho. Depois nós vamos ter o nosso livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Aleluias, né? Depois nós vamos ter as cartas. As primeiras cartas são as cartas paulinas, ou seja, são cartas que o apóstolo Paulo escreve para as igrejas que ele abriu em suas viagens missionárias. Então são cartas determinadas aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios. A cada cidade, Paulo escreveu cartas específicas. Amém? Por isso que são chamadas cartas paulinas, porque foram escritas por Paulo às cidades nos quais ele abriu igreja. Depois nós temos as cartas gerais ou cartas universais, que foram escritas para todos. É uma carta que é uma carta geral, é uma carta universal. Não foi uma carta escrita para um lugar específico, não. É uma carta que serve para todos. Aleluia. E por último tem o nosso livro escatológico, o nosso livro profético, o livro de Apocalipse, que fala das coisas futuras. Amém? E aí o 2.3 vai nos dizer: Jesus nos deu o exemplo que precisamos conhecer a Bíblia. Aleluia. Conforme é possível apurar, Jesus, o Filho de Deus, fez questão de nos deixar o valor das suas palavras. Né? Por que a gente tem que conhecer a palavra de Deus? Primeiro porque é ela que fala de Jesus. A Bíblia, ela é um livro cristocêntrico, ou seja, tudo que acontece na Bíblia tem como centro de tudo Jesus Cristo. A Bíblia, ela aponta para Jesus. O tema importante da Bíblia é Jesus. Não tem outra distinção. Todos os livros, todos os versículos, as passagens, elas levam para Jesus. Aleluia. E aí ele fala, em Mateus 24:35, ele fala assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que acontece no mundo, na face da terra, tudo aquilo que é terreno, um dia tem começo e tem fim. Inicia uma coisa hoje, mas essa coisa acaba. Ela passa. É igual à moda. A moda, ela vem com fúria, fica no auge, mas daqui a pouco aquilo passa. Só que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor não passa. Ela é eterna. E é isso que Jesus
está falando aqui no versículo: o céu e a terra vão passar, mas a minha palavra vai permanecer. Aleluias, né? E aí é um alimento para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor também vem dizer aqui que nem só de pão viverá o homem. Ele vai viver, sim, de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? As Santas Escrituras. A Bíblia Sagrada. Então, por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus. Aleluias, né? Porque é nessa palavra que nós vamos conhecer o grande amor de Deus pela humanidade. Vamos saber do grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Então, devemos estudar, devemos conhecer, devemos meditar, refletir na palavra do Senhor todo o tempo. Quanto mais nós nos dedicamos à palavra, mais perto nós chegamos de Deus, porque conhecemos Ele mais. Vou dar um exemplo. Nós, quando estamos estudando, nós nos dedicamos ao estudo porque vamos prestar, né, um exame, vamos fazer uma prova, e aí você fica o tempo todo lendo a matéria para que você tenha o quê? Conhecimento. Para quando for perguntado, você saber a resposta correta. Da mesma forma, é a palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais conhecimento de Deus você tem. E quanto mais você conhece Deus, menos chances você tem de errar, de fazer a coisa errada. Aleluia. Então, é importante, é necessário, né? Ler a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra. Amém? Então, nós fechamos aqui o nosso tópico 2, que disse: eu ensinei que devemos nos dedicar em conhecer as Sagradas Escrituras, pois ela é a condição essencial para conhecer o Criador. Amém? Vamos ao último tópico, o tópico 3, que vai dizer: a Bíblia, uma nutrição necessária. Aleluias! A palavra de Deus é vitamina para nossas vidas. Ela nos sustenta espiritualmente e não há outro alimento capaz de alimentar o nosso espírito. Não tem. Para alimentar o nosso espírito, para alimentar a nossa alma, somente a palavra de Deus. Aleluias! Irmãos, é necessário nos alimentar desta palavra todos os dias da nossa vida. Vamos fazer uma comparação com o nosso corpo físico. Nosso corpo físico, se não for alimentado diariamente, nós adoecemos, nós ficamos fracos, nós ficamos sem força, vamos parar no médico, porque o corpo físico precisa de alimento, tão qual a vida espiritual, o nosso espírito, a alma, necessita de alimento. E que alimento é esse? A palavra de Deus. Porque é ela que nos fortalece, é ela que nos anima, é ela que nos dá força para suportar situações adversas que possam surgir na nossa caminhada. Quando estamos firmados, quando estamos alicerçados na palavra de Deus, nós suportamos os ventos, os desertos, os vales, as tribulações, porque estamos alimentados. A palavra de Deus é vitamina para a nossa alma e para o nosso espírito. Amém? 3.1 vai dizer: um livro que nos apresenta a Cristo. É interessante dizer que nos dias de hoje, em meio ao modo de vida que se tem hoje, as crises em que o mundo passa, tudo isso leva, tende ao homem a se afastar de Deus.
a ir contra a Deus, achar que Deus é responsável por tudo isso que está acontecendo. Não, Deus não tem culpa disso. Quem se afastou de Deus foi o homem. Deus está no mesmo lugar. Então é necessário que nós busquemos estar perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então a humanidade hoje, ela se encontra longe do Criador. Ela se encontra longe de Deus. Mas o que Deus fez? Ele envia o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, e isso dá a condição do homem se chegar novamente ao Senhor, novamente a Deus. E quem é que nos apresenta isso? A palavra de Deus, né? Vamos ver aqui o que diz 1 Timóteo 2:5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Né? Então, para chegarmos ao Senhor, é através de Jesus Cristo. Não existe outra forma de se chegar a Deus. E a Bíblia apresenta Jesus Cristo para nós. O que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5? Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque ele se fez carne, ele desceu da sua glória, habitou entre nós em forma humana, sentiu tudo aquilo que a gente sente como ser humano, fome, sede, sono, fazia todas as suas necessidades que um corpo humano exige. Então, a Bíblia é um livro que vem nos apresentar isso, né? Então, é através de Jesus Cristo que vamos chegar próximo a Deus, que vamos nos achegar a Deus, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa para ser tirada aqui. Sim, olha, em nossa visão, Deus, por meio de Cristo, está fazendo com que sejamos os seus amigos, ou seja, voltamos a nos reconciliar com Deus, voltamos a ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. E é isso que a Bíblia, o livro sagrado, as Santas Escrituras, vem passar para nós. Amém? Então, 2 Coríntios 5,18 diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A palavra do Senhor está dizendo que nós nos reconciliamos com Deus por meio de Jesus. E a palavra de Deus vem nos apresentar isso, vem nos dizer isso. Tópico 3.2 vem dizer: um livro com alimento indispensável. O alimento que a palavra de Deus nos traz é indispensável. Não podemos rejeitar esse alimento. Por quê? Porque nós somos famintos de alguma coisa. Somos famintos de saber quem é Deus. E é através da Bíblia que nós matamos essa fome, matamos a nossa sede, né, de querer saber mais, mais e mais. Eu, pelo menos, sou assim. Eu procuro aprender muito na palavra de Deus. E as Sagradas Escrituras, elas oferecem isso para a gente, né? Como ter comunhão com Deus, como ser mais íntimos de Deus. A Bíblia nos ensina isso, relata isso. Basta lermos, basta buscarmos, né? Então, é alimento para a nossa vida espiritual, alimento purificado, alimento santo.
alimento que não está contaminado com coisas, né? Muitos deturpam a palavra de Deus e passam coisas para a gente, mas lá na frente vocês vão aprender. A Bíblia diz que não nos deixemos ser enganados. Haverão pessoas que vão deturpar a palavra e nos enganar. E iriam enganar até aqueles que foram escolhidos. É por isso a necessidade de estarmos continuamente meditando, refletindo na palavra de Deus. Aleluias! Então ela é o nosso alimento diário. Como eu falei anteriormente, levantamos com fome, tomamos café, pãozinho, manteiga, depois seguimos, vamos almoçar, depois seguimos, vamos lanchar. Tem hora que a gente come uma besteirinha daqui, uma besteirinha dali. Chegou a hora da janta, vamos jantar porque estamos com fome. Não deve ser diferente com a palavra. Devemos nos alimentar da palavra, meditar naquilo. Hoje eu vou ler esse capítulo está falando disso e disso, então eu vou meditar durante o dia todo. Sabe boi, quando alimenta, né, come o seu capim, e quando ele vai embora, ele faz aquela posição dele de arrear e fica lá. Ele está ali, ó, remoendo. E o mesmo a gente tem que fazer com a palavra, ler, meditar e depois ficar imaginando, e ela vai se renovando na nossa vida, vai nos purificando, vai nos limpando, vai nos transformando. Tão grande é o poder da palavra de Deus. E aí, o 3.3 vem dizer que é um livro para ser lido atentamente. A Bíblia não é um livro para você ler correndo. Não. Um livro de meditação, um livro de reflexão, você lê com calma, com atenção, espremendo tudo de bom que você pode tirar dali, porque Deus dá esse entendimento para os seus filhos, né? Um outro segredo, que toda vez que nós formos ler a palavra, vamos orar. Pedir ao Espírito Santo que venha abrir o nosso entendimento, esclarecer, porque tem versículos, irmãos, que realmente é difícil de entender. Mas o Espírito Santo nos capacita, ele nos dá entendimento. Então é um livro, né, que a gente precisa extrair muita coisa. E sabe qual é o resultado dessa extração? Felicidade, paz, harmonia, tranquilidade. Então, o Salmo 1, verso 2, vamos lá ver. Salmo 1, versículo 2. O que o salmista diz? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Então, é para meditar. É com calma, é refletindo assim cada palavra do texto bíblico que você está lendo, né? E aí você vai extrair lições, você vai ver os princípios, vai aprender sobre os princípios bíblicos, aquilo que agrada a Deus. Amém? Terminamos aqui o nosso estudo da nossa primeira lição e eu ensinei que assim como o alimento é essencial para o corpo, a Bíblia é essencial para o espírito. Amém? Concluindo, ainda que muitas a ignorem, a Bíblia é o livro mais notável que o mundo presenciou. Seus ensinamentos geram vidas transformadas que agradam a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa vos abençoar. Você que é novo convertido, eu aconselho que se mantenha firme, mesmo em meio assim, a algumas dificuldades, né? Que você possa continuar firme nesta caminhada, que você possa nos acompanhar aqui no canal Abençoados por Deus, que vai trazer 13 lições para a vida do novo convertido. Amém? Fiquem na paz do Senhor.